Vamos dar continuidade então com os serviços de limpeza urbana. Em geral, os serviços de limpeza urbana consomem de 7 até 15, 20% dos recursos de um orçamento municipal e compreendem as atividades de acondicionamento, coleta e transporte do lixo domiciliar, coleta e transporte dos resíduos sólidos de serviço de saúde, além de outros serviços de limpeza, como, por exemplo, varrição, capinação, roçagem, limpeza de praias, limpeza de feiras livres, limpeza de bocas de lobo, galerias e córregos, remoção de animais mortos, pintura de meio-fio, coleta de resíduos volumosos, entulho, e a NBR 12.980, que define os diferentes tipos de serviços de coleta de lixo. O acondicionamento. Antes da coleta, os resíduos devem ser adequadamente acondicionados de forma a evitar acidentes, por exemplo, com lixo infectante, proliferação de vetores de doenças e animais indesejáveis, além de impacto visual, olfativo, heterogeneidade, caso de haver coleta seletiva nesse município. O bom acondicionamento ele também facilita a coleta. Os recipientes devem ser estanques, resistentes e compatíveis com o equipamento de transporte. Coleta e transporte de resíduos sólidos. Os serviços de limpeza urbana absorvem, às vezes, até 20% dos recursos de um orçamento municipal, sendo 50% desses destinados à coleta e ao transporte do lixo. Coleta, transporte e destinação final são elementos de grande visibilidade para a população. Há que se ter o envolvimento dos cidadãos, que devem acondicionar o lixo de forma correta e apresentá-lo nos dias, locais e horários pré-estabelecidos. É importante a universalidade do serviço, ou seja, todo cidadão deve ser atendido, e é muito importante a regularidade da coleta. Os tipos de veículos coletores. Um bom veículo de coleta de lixo domiciliar ele deve possuir as seguintes características: não permitir derramamento do lixo ou chorume na via pública. A taxa de compactação de pelo menos 3:1 é importante. A altura do carregamento na linha da cintura dos garis, no máximo 1,20 m de altura em relação ao solo. Possibilitar o esvaziamento simultâneo de pelo menos 2 recipientes por vez. Possuir carregamento de preferência traseiro. Dispor de local adequado para o transporte dos trabalhadores. Apresentar uma descarga rápida do lixo lá no destino final, no máximo em 3 minutos, e possuir capacidade de transportar no mínimo 1,5 m de resíduos. Possibilitar ainda o basculamento de contêineres de diversos tipos. Veículos coletores. Nós temos caminhão sem compactação, também conhecido como baú ou prefeitura, com fechamento na carroceria por meio de portas corrediças, é muito utilizado ainda em comunidades menores, com baixa densidade demográfica, ainda em locais íngremes. O volume da sua caçamba pode variar de 4 a 12 metros cúbicos. É um equipamento de baixo custo de aquisição e também de manutenção. Mas a produtividade é reduzida, pois exige muito esforço dos trabalhadores da coleta, que devem erguer o lixo até a borda da caçamba, com aproximadamente 1,80 m, 2 metros de altura. Finalizando, a praça de carga ou coxo deve ser ampla, com uma grande capacidade volumétrica, a borda baixa, o estribo suficiente para comportar até 4 coletores em movimentos. Os veículos coletores seguem a NBR 12.980. Nós temos caminhão compactador, que destina-se à coleta de lixo domiciliar, público, comercial. Ele tem um dispositivo de compactação do lixo, carregamento traseiro, capacidade volumétrica útil variando de 6, 10, 12 até 19 metros cúbicos. Eles rodam por vias e terrenos de piso irregular, acidentado e não pavimentado muitas vezes, como em geral ocorre nos aterros sanitários. Falando um pouco sobre o dimensionamento da coleta domiciliar, temos etapas importantes a serem cumpridas nessa dimensionamento, que é a divisão da cidade em setores de coleta, fazer a estimativa do volume de lixo a ser coletado, observar a frequência de coleta, os horários da coleta domiciliar, quais os itinerários que os caminhões devem seguir, os tipos de veículos e equipamentos que estão disponíveis no município, a frota necessária, a quantidade de pessoal
e aqueles pontos de destinação final, para onde vai esse lixo. Alguns pontos importantes nesse dimensionamento da coleta domiciliar é ter um mapa geral do município, numa escala de 1 para 10 mil, um mapa cadastral ou semicadastral do município, numa escala de 1 para 5 mil, para localizar aqueles pontos relevantes, como a garagem do veículo, os pontos de descarga, os grandes centros geradores de lixo, etc. Também é importante um mapa com a definição do tipo de pavimentação que se tem na municipalidade. Um mapa planaltimétrico, observar o sentido do tráfego das avenidas, os veículos disponíveis e as respectivas capacidades. É importante ainda as características topográficas da localidade, que é o indicador da definição do tipo de veículo que vai ser usado, sendo que os tipos de pavimento, quando molhado, muitos deles oferecem riscos devido à baixa aderência dos pneus. Sobre o dimensionamento da coleta domiciliar é importante a definição dos setores de coleta, que representam as regiões homogêneas em termos de geração per capita de lixo, uso e ocupação do solo, como áreas mais residenciais, comerciais, favelas, etc. Todo o lixo de um setor ele deve ter o mesmo local de destinação. Então, os contornos de um setor eles podem ser, por exemplo, barreiras físicas ou naturais, como rios, lagos, rodovias, alguma linha férrea, etc. 2. Fazer a estimativa do volume de lixo a ser coletado, ser baseado na produção per capita e área atendida. 3. A frequência de coleta, ou seja, o tempo decorrido entre duas coletas consecutivas. E aí vamos considerar custos, acúmulo de lixo, a quantidade de lixo produzido. Pode ser diário, exceto aos domingos e feriados, e aquelas áreas geradoras de muito lixo, como comércios, calçadões, as praias mais movimentadas, etc. Pode ser feito ou em dias alternados, sempre com folga aos domingos, ou excepcionalmente diário. É importante lembrar que os dias e horários de coleta eles devem ser cumpridos para criar hábitos regulares na população. Horários. Coleta pode ser diurna, noturna ou em 2 turnos. Então, aqui nós temos uma tabela mostrando essas opções da coleta diurna com vantagens e desvantagens para cada uma delas. Por exemplo, como vantagens na coleta diurna nós temos que facilita a fiscalização, é mais econômico, ocorre o recolhimento dos recipientes pelo interessado, a sinalização do veículo coletor pode ser efetuada pela buzina, mas como desvantagens nós temos que prejudica o trânsito, ocorre maior desgaste do trabalhador, principalmente em regiões muito quentes, ou seja, acarretando em menor produtividade. Em relação à coleta noturna, nós temos como vantagens a menor interferência no trânsito, a maior velocidade média que pode ser imprimida, consequentemente maior produtividade. E como desvantagens, nós temos os problemas de ruído, que é problemático, principalmente em áreas residenciais. As ruas estreitas aumentam muito o risco de danos com os veículos. As vias mal iluminadas oferecem riscos de acidentes aos garis e a pouca visibilidade também do lixo. E, claro, o custo mais elevado da mão de obra, uma vez que tem o adicional de trabalho noturno. Quando a coleta é possível de ser efetuada nos 2 turnos, a gente tem como vantagens a redução significativa nos custos e pode ser otimizada a frota de coleta. E, como desvantagens, temos maior desgaste dos veículos e um menor tempo para manutenção preventiva desses veículos, ou seja, redução da vida útil. Os itinerários de coleta. É o percurso que o transporte faz dentro de um mesmo setor, em um espaço de tempo. Nós temos algumas sugestões de como fazer bem esse itinerário. Por exemplo, começar a coleta nas proximidades da garagem e terminá-la próxima à estação de transferência ou no destino final desse resíduo, para minimizar os percursos improdutivos, que são aqueles percursos ao longo dos quais não há coleta. Coletar em vias com declive no sentido de cima para baixo, poupando os trabalhadores e o motor do veículo. Os trechos com declividade mais acentuada devem ser percorridos no início do percurso, quando o caminhão está mais vazio. O percurso contínuo, que é a coleta dos 2 lados da rua. Porém, em ruas com trânsito muito intenso, esse percurso deverá ser feito novamente, evitando o cruzamento das ruas pelos garis. E evitar os percursos duplicados e improdutivos.
É importante destacar os equipamentos de segurança que são necessários. Então, o uso de EPIs para os garis, como botas, luvas, boné, máscara, uniforme, as faixas reflexivas no uniforme, etc. É importante lembrar ainda que, pela legislação brasileira, todos os trabalhadores são obrigados a usar EPIs. Os modelos de luvas devem ser definidos de acordo com a necessidade de cada atividade e devem ser observadas as opções de tamanhos para evitar problemas de ajustes e perda da sensibilidade por parte do funcionário. Capacete de segurança com protetor facial para aquele operador de roçadeira costal, a capa de chuva, que é indicada para todas as funções, as bandeirolas para sinalização, segurança coletiva, como isolamento de áreas e proteção da equipe de trabalhadores, a quantidade de equipamentos, como cavaletes, cones, fitas zebradas, isso tudo precisa ser dimensionado conforme as extensões necessárias a serem isoladas. As estações de transbordo são estações de transferência, também assim chamadas, ou transbordo, são pontos intermediários, onde o lixo coletado é passado de caminhões de médio porte, como os coletores, para as carretas de maior porte, com capacidade de transportar pelo menos cerca de 3 caminhões coletores, até o local de destinação final, que deve ser o aterro, via de regra. Normalmente são implantadas quando a distância entre o centro de massa de coleta e o aterro é superior a 25 km. Só que um estudo prévio de viabilidade econômica se faz necessário, caso a caso. A finalidade dessas localizações é para que os caminhões de coleta, após cheios, façam a descarga e retornem rapidamente para completar o roteiro de coleta. Temos vários tipos de estações de transbordo. Temos estação de transbordo direto, com transbordo direto, que é muito empregado, foi muito empregada já no passado, contam com um desnível entre os dois pavimentos para que os caminhões de coleta sejam posicionados em uma cota mais elevada e façam a descarga do lixo do caminhão de coleta diretamente no veículo de transferência. Por não contarem com local para armazenamento de lixo, essas estações necessitam de uma maior frota de veículos. E as estações com armazenamento, que é o local de armazenamento, além de absorver agora os picos de vazamento, torna possível a operação do sistema com o menor número de veículos ou equipamentos. Podem ser com compactação e sem compactação. Bom, na próxima unidade falaremos sobre a alternativa mais usada para a disposição final de resíduos sólidos, que são os aterros sanitários. Até lá!